Nós estamos no AutoCAD 2000 e eu vou explicar agora rapidamente os comandos desta barra de ferramenta Draw, que serve para fazer os desenhos dos elementos que a gente utiliza no AutoCAD: linhas, retângulos, circunferência, elipse. Então vamos lá. O primeiro já foi explicado, é o comando linhas. Vocês lembram? Já foi bastante comentado, então não tem nenhuma novidade aqui. O segundo também é linha, com uma diferença que é uma linha infinita, na horizontal e na vertical. Quando você precisa de linhas muito compridas, vamos dizer assim, em vez de você ficar desenhando uma curta, esticando, você já tem essa aqui estendendo aí na totalidade, na horizontal e na vertical. O terceiro também linhas, com essa particularidade, linhas duplas. Para quem desenha construção civil, aqui já seria a espessura da parede, podemos imaginar assim. Você pode regular essa distância entre as linhas. Você clica lá no comando e no prompt você percebe ali scale, está 5 mm. Scale aí seria a distância entre as duas. Então eu digito S e lá está 5. Eu ponho um novo valor, vamos dizer aí 10. Eu carrego o comando novamente. Lá então você percebe que ela aumentou a distância entre as linhas. É 10 mm, pode ver no prompt. Aqui está pequena a cota, mas você percebe que é 10 mm também. Então, quando você precisar desenhar linhas paralelas com uma distância equidistante entre elas, né, você então tem essa opção desse comando. O quarto é o comando Polyline, que é linhas também, só que com a diferença, quando você clica nela, elas estão formando um bloco. Se eu usar o comando linhas, o primeiro, ele não vai estar deixando tudo junto lá, elas estão separadas. Se eu der um offset deste primeiro aqui, 3 mm, olha lá, ele pega todas as linhas, e aqui vai ser uma por uma, só que deixando aberto as pontas. Então há casos que você precisa e ganha tempo usar o Polyline. Então essa é a quarta ferramenta. Aí nós temos aqui polígonos. Antes vamos ver o círculo. Eu clico aqui, circunferência, um raio 10. Então está lá um círculo. Aqui também é interessante, foi bom acontecer isso aqui. Você olhando aqui, você vê que esse círculo está facetado, está parecendo mais um polígono com várias faces. Mas aqui é só na visualização. Na verdade ele é um círculo. Como que eu vejo isso? Você pode usar o comando regen, RE, e dar um Enter. Olha lá. Ele então está mostrando agora. Isso aparece quando você dá zoom, um zoom muito aproximado, quer ver? Lá, você enxerga como se fossem linhas retas. Na verdade o círculo aí, acho que é uma construção feita de pequenos segmentos de linhas, creio eu. Por isso que dá esse efeito. E quando você dá o regen, olha lá, ele melhora. Tá vendo? Então nós fizemos o círculo. Agora vamos voltar ali no polígono. Eu clico lá. Ele pede então, a primeira opção dele ali é o número de lados. Está com 6. Você poderia digitar 4, 3, 6, até um número aí, não lembro se centenas de lados. Não lembro quanto que é o total agora. Mas aqui está com 6. Daí eu dou um Enter. Ele pede o centro do polígono. Vamos usar o centro do círculo. Aí uma outra opção, ele pergunta se é inscrito ou circunscrito esse polígono. Então aqui está com um raio de 10 esse círculo. Se eu falar circunscrito, ele vai fazer com que os lados fiquem... Quer ver só? Vou mostrar para vocês. Então agora vamos ver aqui o polígono. Você clica ali no ícone,
Então ele carrega o comando, está lá, número de lados 6. Você pode digitar um outro valor aqui, 5, 3, 20, 50, enfim. Você pode fazer com vários lados. Aí eu dou um Enter, ele pede o centro onde vai ser construído esse polígono. Pode ser o centro do círculo. Aí outra opção, se vai ser inscrito ou circunscrito. Então vamos por tá inscrito. Vamos ver o que vai acontecer. Eu confirmo. E ele pede o raio. Vamos pôr o mesmo raio do círculo. Olha lá. Então inscrito ele vai ficar dentro desse círculo, né? E na outra opção, vamos lá, 6 lados, centro, circunscrito, ele vai então fazer englobando o círculo. Vamos lá, o raio, olha lá, o círculo fica então dentro do polígono, tá? Então para vocês fazerem aí, vamos fazer com outro número de lados. Então polígono, vamos por aqui 3 lados, um triângulo. Ele pede o centro, circunscrito, vamos deixar circunscrito mesmo, e pede o raio 10. Olha lá. Vamos fazer agora com que ele faça internamente. Inscrito, raio 10. Olha lá, percebe? Então uma forma rápida de se fazer um triângulo. E outros sextavado, enfim, com vários lados. E o retângulo, que é simples, ele pede para você clicar num ponto, e aí você pode fazer para a direita, para a esquerda, para baixo. E como eu expliquei também, coordenadas absolutas, relativas, né? Então se você digitar o arroba, vai ser relativo a esse ponto. Se eu colocar 100,100, eu vou fazer um quadrado de 100 por 100. Aí arco. Antes vamos fazer aqui uma linha auxiliar. Vocês já vão entender por quê. Porque aqui eu tenho 3 pontos para construir esse arco. Se você for construir aqui no espaço, você não vai ter precisão. Então vamos lá. O primeiro ponto, o segundo e o terceiro. Se eu fizer sem uma referência, aí fica difícil. Aí você não tem uma referência. Então é bom você, a não ser que seja um desenho meio que artístico, você queira construir ali, sei lá, tipo alguma figura aí sem precisão. Olha lá. Você pode fazer aleatoriamente. Ou então usando referências, como eu fiz aqui, né? Agora o comando spline. É uma linha flexível. Se eu ligar o orto, ele vai construir, tá vendo? Em ortogonal, apesar de ser também curvada, né? Mas seguindo aqui um 90 graus nos pontos. Então você tem aí os pontos iniciais, né? Essa opção de spline. Desligando o ortogonal, você pode de repente construir aí uma figura. E depois você pode pegar esses pontos que no CorelDRAW é semelhante, você vai dando uma ajustada. Isso aqui é interessante para você vetorizar uma imagem. Você vai desenhando sobre a imagem, né, e depois vai ajustando os pontos que ficaram um pouco fora. Aí então você pode trabalhar com spline. No caso de offset, ela aceita. E quando é spline que vem do CorelDRAW, como nós vimos, alguns casos faz o offset e outros casos não. Aquilo que você constrói aqui no AutoCAD, essa que é a vantagem. Você consegue offset, consegue trabalhar